José do Egito, a história de um vencedor. José do Egito era filho de Jacó. José do Egito tinha 11 irmãos. A história de José do Egito está em Gênesis, capítulo 37 ao 50. José do Egito ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos de José do Egito tinham muita inveja de José do Egito. Ele tinha 17 anos na época que foi vendido. Os irmãos tinham muita inveja porque o pai de José gostava demais de José. José era uma pessoa abençoada por Deus. Ele era irmão, ele só tinha um irmão por parte de pai e mãe. Os outros irmãos eram tudo por parte de pai. E eles eram pastores de ovelha, eles iam para o campo pastorar as ovelhas. E os irmãos bolaram um plano de dar um sumiço em José, porque José era o filho querido de Jacó. Jogaram ele em um poço, né? Jogaram ele em um poço, mas no momento que eles estavam jogando ele dentro do poço, jogado no poço, vinha passando uma caravana de egípcios que ia para o Egito. Então resolveram ver o que estava acontecendo e os irmãos falaram que era o irmão deles e tal, e eles compraram José, ofereceram dinheiro para José, para os irmãos de José, e levaram José embora para o Egito. Chegando no Egito, o José, como ele era muito simpático e era uma pessoa de Deus, né? Ele conquistou o pessoal no Egito. Ele foi trabalhar com o chefe do exército, lá, o chefão do exército. Trabalhar na casa foi ser servo. Ali ele tomava conta de tudo. E a mulher do chefão, como o chefão viajava muito, a mulher começou a dar de cima de José, porque ele era um rapaz bonito, um rapaz vistoso, um rapaz elegante. Era um hebreu elegante. E começou a dar de cima de José, mas José não caiu na tentação. O José não se deixou vencer pela tentação. Falou para a mulher que aquilo não ia cometer esse pecado. Isso era um pecado de morte. O patrão dele confiava tanto nele, ele ia fazer aquilo. Mas a mulher investiu em cima dele, foi para cima dele, e ele, ao se recusar e correr, deixou cair o seu manto. A mulher pegou o manto de José e guardou. E aí falou com o marido, quando o marido chegou, que José deu de cima dela. O marido ficou furioso, jogou José numa prisão. E lá na prisão, José estava lá, mas José não perdeu a fé, não perdeu a compostura. José continuou aquela pessoa elegante, aquela pessoa de Deus, né? E Deus continuou com José. Aquilo estava sendo uma prova para José. Ele estava sendo colocado à prova. E aí, em um certo momento, chegou dois copeiros, garçom do rei, preso porque o rei teve um mal-estar com eles, uma bronca deles, jogou ele na cadeia. Uma certa noite, cada um desses elementos tiveram um sonho. E ficaram preocupados, contaram para o José falou, vocês não sabem o que é isso? Vocês não são de Deus? Aí José decifrou o sonho dos dois. Um no sonho ia para a forca e o outro voltaria à função anterior, né? José decifrou direitinho. Aconteceu do jeito de José, e José fez. José falou para aquele que voltou para a função, para o garçom, quando você estiver lá, se lembra de mim, mas o cara chegando lá na função dele, lá para trabalhar para o rei, esqueceu de José. Em certo momento, o faraó teve um sonho. Sonhou que estava na beira do rio Nilo e chegava 7 vacas gordas e aparecia 7 vacas gordas e depois aparecia 7 vacas magras e devorava as 7 vacas gordas.
E o faraó acordou assustado. Mas o faraó dormiu de novo, pegou no sono novamente. Nisso ele teve outro sonho. Sonhou com um pé de milho com 7 espigas cheia. 7 espigas com os caroços cheia. Espigas grandes. E sonhou com 7 espigas só o sabugo. Não tinha caroço. Ele acordou mais assustado ainda. E aí não decifrava o que era aquilo. Aí quando no outro dia o faraó mandou convocar todos os magos da região que ele conhecia, que o pessoal conhecia, para decifrar o sonho. Levou aí uns dias, ninguém decifrou o sonho. O garçom lembrou. Quando eu estava lá na prisão, tem um hebreu lá, ele decifra o sonho. Ele é a pessoa de Deus. O faraó mandou buscar o José. O José, quando recebeu a ordem para se apresentar para o faraó, tomou um banho, trocou de roupa, e lá vem o José. José se apresentou para o faraó falou para o José, disse que você é de Deus? José afirmou que sim. Você decifra sonhos? Sim. O faraó falou para o José, eu sonhei na beira do rio Nilo, eu estava na beira do rio Nilo e me aparecia 7 vacas gordas. E depois aparecia 7 vacas magras. Umas vacas magras, feias e horrível. E as 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. E elas ficavam igualzinho estava antes de devorar as outras. Depois eu dormi de novo e sonhei com um pé de milho com 7 espigas cheia de caroço. E sonhei com um pé de milho com 7 espigas sem nenhum caroço no sabugo, só o sabugo. Aí José foi e falou, isso é um aviso de Deus. Isso é um aviso de Deus. A mensagem de Deus. As 7 vacas gordas são 7 anos de farturas. 7 anos de produção como nunca houve aqui. E as 7 vacas magras comendo as 7 vacas, devorando as 7 vacas gordas, é 7 anos de seca, de miséria. Vai consumir os 7 anos de fartura nesses 7 anos de miséria. Aí o faraó falou, e o sonho das espigas? É o mesmo sonho, é uma confirmação do primeiro sonho. E José, no começo, foi colocado à prova, né? E o que acontece? O faraó falou para o José, o que é que devemos fazer? E José foi e falou, o rei deve estocar todo o mantimento, toda a produção desses 7 anos bons, estocar tudo. E tem que sair todo o Egito comprando tudo e estocando tudo. Porque vai vir 7 anos de miséria. E esse estoque vai servir por 7 anos de miséria. Então o faraó, vendo que José era um homem de Deus, procurou outro por ali igual José, não achou, falou, a única pessoa que eu vejo capaz é ele. Ele consultou seus apoiadores, seus ministros lá, né, os seus conselheiros, a única pessoa é ele, e ele é de Deus. E aí chamou o José, o faraó chamou José e falou, a partir de agora você vai ser governador do Egito, você vai ser abaixo de mim, só não vai ganhar minha coroa, você só não vai ter minha coroa, mas o resto você tem. Você tem toda a autorização para você fazer tudo isso que você viu, que você desfrutou no sonho.
e já arrumou uma moça lá de uma família de tradição, José já casou, já deu uma casa lá, uma mansão para José já foi lá morar na mansão e aí José já começou a mandar em tudo. E nesses 7 anos José comprou toda a produção de trigo, de milho, de feijão, de arroz, de tudo. O José fez um estoque que nem José sabia a quantidade. Começou fazendo toda a computação ali do estoque, mas depois não dava nem para computar. Comprou tudo. E aí passou os 7 anos de fartura, de produção e veio os 7 anos de seca. Foi aí nesses 7 anos de seca que os irmãos de José veio comprar trigo no Egito. E José conheceu os irmãos. Já conheceu os irmãos, José tem um irmão mais novo, e está escrito lá em Gênesis, capítulo 37 ao 50. A história é longa, né? É mais de 10 capítulos. E é uma história muito bonita, emocionante, que José, depois que José traz os irmãos, traz o pai, traz a família toda, aí buscou tudo e deu uma vida boa para todo mundo. A José tinha mais um irmão novo que se chamava Benjamim. O José era irmão do Benjamim por parte de pai e mãe, e dos outros era só por parte de pai. Então o que acontece? José, a prova da bondade de José, ele não se vingou dos irmãos. O José não cedeu à tentação. José continuou adorando Deus. José fez um pacto com Deus. O José continuou toda a sua vida tendo essa aproximação de Deus. José morreu com 110 anos. Depois, com 110 anos, José morreu. E o Jacó, o pai de José, ele, em um certo momento, ele teve uma orientação de Deus para que mudasse seu nome. Mudasse seu nome para Israel. E ele passou a se chamar Israel. O Jacó era filho de Isaac. Isaac também era um homem de Deus. Então, o que eu quero dizer? Chamando para hoje, falando na vida de hoje, a gente também tem as nossas tentações, estamos passando por uma aprovação, e essa aprovação a gente vai sair dela. Devemos ser fortes, porque Deus quer homens fortes na fé. Deus quer homens fortes que resistam às tentações e às aprovações. E a gente vai resistir a essa aprovação com toda sabedoria, com toda força. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para sempre seja louvado.